Já sentiu que a força para abrir um frasco de compota ou para carregar os sacos das compras do carro para casa já não é a mesma de antigamente? Ou talvez tenha notado que se cansa mais depressa a subir um lanço de escadas que antes subia sem pensar. Esta perda de força não é imaginação sua, nem é simplesmente uma parte inevitável do envelhecimento que temos de aceitar de braços cruzados. É um processo real, chamado sarcopenia, a perda de massa e força muscular que se acelera depois dos 60 anos. E o perigo é que acontece de forma silenciosa. Não dói, não dá febre, mas rouba-nos a independência, aumenta o risco de quedas e fraturas e pode afetar profundamente a nossa qualidade de vida. Muitos pensam que a solução é apenas fazer mais exercício, mas isso é só metade da história. Existe um segredo escondido no seu prato, nas suas rotinas diárias, que pode estar a sabotar todos os seus esforços. Neste vídeo, vamos desvendar alguns hábitos simples e poderosos para não só parar, mas reverter a perda de músculo. Vamos falar sobre alimentos que são verdadeiros construtores de força e sobre como pequenas mudanças no seu dia a dia podem fazer uma diferença gigante. E peço-lhe que fique até ao fim, porque vamos revelar um ingrediente muito comum nas saladas que muitos consideram saudável, mas que pode estar a inflamar o seu corpo e a impedir os seus músculos de se recuperarem e crescerem. A resposta vai surpreendê-lo. Vamos começar por algo fundamental, talvez a peça mais importante deste puzzle: a proteína. Todos nós já ouvimos dizer que a proteína é importante para os músculos. Isso não é novidade. Mas o que a maioria das pessoas com mais de 60 anos não sabe é que não se trata apenas de quanta proteína comemos, mas sim de quando e como a comemos. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos que está constantemente a ser reparada. A proteína são os tijolos. Com o passar dos anos, o nosso corpo torna-se um pouco menos eficiente a usar esses tijolos. Já não somos como os jovens, que conseguem comer uma grande refeição e aproveitar quase toda a proteína de uma só vez para construir músculo. Pelo contrário, o nosso corpo responde melhor a doses mais pequenas e constantes de proteína ao longo do dia. É como ter um pedreiro a trabalhar na parede o dia todo, colocando alguns tijolos de manhã, outros ao almoço e mais alguns à tarde, em vez de tentar colocar todos os tijolos de uma só vez ao fim do dia. Na prática, o que significa isto? Significa que aquele hábito tão comum de comer um pequeno almoço leve, talvez só com uma torrada e um café, um almoço mais ou menos, e depois um jantar farto com um grande bife ou um peixe enorme, pode não ser a melhor estratégia para os seus músculos. O seu corpo, a essa hora, só consegue aproveitar uma certa quantidade de proteína para a reparação muscular. O resto pode ser usado para energia ou, infelizmente, armazenado como gordura. A solução é simples: distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada ao longo do dia. Comece o dia com uma fonte de proteína de qualidade. Pense em 2 ovos mexidos ou cozidos, em vez da torrada simples. Ao almoço, um bom filete de pescada ou um peito de frango grelhado. E ao lanche? Em vez de bolachas, por que não um iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína, ou um punhado de amêndoas? Ao fazer isto, está a fornecer constantemente ao seu corpo os tijolos de que ele precisa para reparar e manter a sua massa muscular. Está a manter o pedreiro a trabalhar de forma constante e eficiente. E falando em ovos, vamos quebrar um mito que ainda assusta muita gente. Durante décadas, os ovos, e em particular a gema, foram vistos como vilões por causa do colesterol. Muitas pessoas mais velhas ainda têm o hábito de comer apenas as claras, deitando fora a parte mais nutritiva. Isto é um erro tremendo, especialmente quando o nosso objetivo é construir músculo. A ciência mais recente já demonstrou que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem muito pouco impacto no colesterol do nosso sangue. O nosso fígado é que regula essa produção. A gema do ovo é um verdadeiro tesouro nutricional. É lá que encontramos a vitamina D, essencial para a saúde óssea e função muscular, a colina, importante para o cérebro e para os nervos que controlam os músculos, e gorduras saudáveis que ajudam a reduzir a inflamação.
Mas o mais importante de tudo é que a gema é rica num aminoácido chamado leucina. Pense na leucina como o interruptor principal que liga a fábrica de construção muscular no seu corpo. Sem leucina suficiente, mesmo que coma muita proteína, o processo de construção muscular não arranca de forma eficaz. E os ovos inteiros são uma das melhores e mais baratas fontes de leucina que pode encontrar. Comer o ovo inteiro é como receber o pacote completo. Os tijolos, proteína, e o interruptor, leucina, para começar a obra. Portanto, não tenha medo dos ovos. Inclua-os na sua alimentação diária. São versáteis, fáceis de preparar e uma das ferramentas mais poderosas que tem à sua disposição para combater a perda de músculo. Agora que já estabelecemos a importância de distribuir a proteína ao longo do dia e de aproveitar o poder dos alimentos completos como o ovo, vamos olhar para outro elemento que muitas vezes é esquecido, mas que é absolutamente vital para sua função muscular: a água. Pode parecer demasiado simples, mas a hidratação é um pilar da nossa força. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja uma desidratação leve que nem nos faz sentir sede, os nossos músculos não conseguem funcionar no seu melhor. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e uma diminuição notável da força e da resistência. Com a idade, o nosso mecanismo de sede tende a ficar menos apurado. Podemos estar a precisar de água, mas não sentimos a vontade de beber. Por isso, não podemos esperar por ter sede. Temos de criar o hábito de beber água de forma proativa. Uma dica muito simples e eficaz é começar o dia com um grande copo de água, antes mesmo do café. Durante a noite, o nosso corpo desidrata, e repor os níveis de água logo pela manhã é como dar um banho refrescante aos nossos músculos por dentro. Tenha sempre uma garrafa de água ou um jarro à vista durante o dia, seja na sala ou na cozinha. Vê-la vai servir como um lembrete constante. E não pense que a hidratação vem apenas da água. Alimentos ricos em água também contam e trazem o bônus de vitaminas e minerais. No verão, a melancia e o pepino são excelentes opções. E no inverno, que melhor conforto do que uma boa sopa? Uma sopa de legumes não só hidrata, como também fornece nutrientes essenciais. Pense na hidratação não como uma tarefa, mas como um ato de lubrificação para o motor do seu corpo, que são os seus músculos. Um motor bem lubrificado funciona melhor, com mais força e por mais tempo. A seguir, temos um hábito que não envolve comer nem beber, mas que é talvez o momento mais importante para a reparação muscular: o sono. Podemos fazer tudo certo durante o dia, comer a proteína certa, fazer exercício, hidratar, mas se não tivermos um sono de qualidade, todo esse esforço pode ser em vão. É durante as fases mais profundas do sono que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É literalmente durante a noite que os pedreiros, de que falamos antes, fazem o trabalho mais pesado de reconstrução da parede muscular. Sei que com a idade o sono pode tornar-se mais leve e interrompido. É uma queixa muito comum, mas mesmo que não consiga dormir as 8 horas seguidas, que os especialistas recomendam, a qualidade do sono que tem é crucial. Existem pequenas coisas que pode fazer para melhorar essa qualidade. Tente criar uma rotina. Deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Isso ajuda a regular o seu relógio biológico. Evite ecrãs de telemóvel, tablet ou televisão pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul que eles emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um podcast relaxante. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Pequenos ajustes no ambiente podem fazer uma grande diferença. O sono não é um luxo, é uma necessidade biológica, tão importante como comer ou respirar. É o seu tempo de carregamento e reparação. Dar prioridade a um bom descanso é um dos investimentos mais inteligentes que pode fazer pela sua força e pela sua saúde em geral.
Finalmente, chegamos àquela promessa que fiz no início. O ingrediente de salada, aparentemente inofensivo e até promovido como saudável, que pode estar a sabotar a sua força muscular. Provavelmente tem um frasco dele no seu frigorífico neste momento. Estou a falar dos molhos de salada comerciais, especialmente as versões light ou magras. Parece um contrassenso, não é? Comemos uma salada cheia de vegetais e nutrientes a pensar que estamos a ser o mais saudáveis possível e depois cobrimos-la com algo que anula muitos dos seus benefícios. O problema destes molhos reside em 2 pontos principais. Primeiro, os óleos. A maioria dos molhos processados que compramos no supermercado são feitos com óleos vegetais refinados, como óleo de girassol, soja ou milho. Estes óleos são extremamente ricos em ácidos gordos ômega 6. Embora precisemos de um pouco de ômega 6, a nossa dieta moderna tem um excesso brutal desta gordura, o que promove a inflamação crônica de baixo grau no corpo. A inflamação é um inimigo silencioso da saúde muscular. Um corpo inflamado tem muito mais dificuldade em reparar e construir tecido muscular. Em vez de se focar na recuperação, o corpo está ocupado a combater esta inflamação constante. O segundo problema são as versões light. Para retirar a gordura, os fabricantes têm de adicionar outra coisa para dar sabor e textura. E o que é que eles adicionam? Açúcar, xaropes de milho e uma panóplia de aditivos químicos e adoçantes artificiais. O açúcar também é um agente inflamatório e contribui para uma série de problemas de saúde que certamente não nos ajudam a manter a força. Então, qual é a alternativa? É incrivelmente simples, mais barata e infinitamente mais saudável. Fazer o seu próprio molho em casa. E a base para o molho perfeito já faz parte da nossa cultura. O azeite virgem extra. O azeite é rico em gorduras monoinsaturadas e ômega 3, que são anti-inflamatórios. Eles fazem exatamente o oposto dos óleos vegetais refinados. A receita básica é fácil de memorizar. 3 partes de azeite para uma parte de um ácido, como vinagre de vinho ou sumo de limão. Junte uma pitada de sal, um pouco de pimenta, talvez um dente de alho picado ou uma colher de chá de mostarda de Dijon, agite bem num frasco e já está. Tem um molho delicioso, saudável, que não só não prejudica os seus músculos, como na verdade ajuda, combatendo a inflamação. Como vimos, recuperar e construir força depois dos 60 não é sobre encontrar uma pílula mágica. É sobre a sinergia de vários hábitos simples. É sobre começar o dia com proteína, como uns ovos, para dar ao corpo os blocos de construção de que precisa. É sobre manter-se hidratado ao longo do dia, talvez com uma sopa reconfortante ao jantar, para que os seus músculos funcionem sem falhas. É sobre valorizar o sono como o seu principal período de reparação. E é sobre prestar atenção aos detalhes, como trocar um molho de salada processado por um simples fio de bom azeite, protegendo o seu corpo da inflamação. Não se sinta sobrecarregado com esta informação. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Escolha uma coisa para começar esta semana. Talvez seja adicionar ovos ao seu pequeno almoço, ou talvez seja simplesmente começar a fazer o seu próprio molho de salada. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes resultados. Lembre-se que o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, em qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. E agora, eu gostava muito de ouvir a sua opinião. Qual destas dicas o surpreendeu mais? A ideia de distribuir a proteína ou o perigo escondido nos molhos de salada? Ou talvez já tenha as suas próprias estratégias para se manter forte e ativo. Por favor, partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode ajudar outra pessoa que esteja a ler. Se achou este vídeo útil, agradecia muito que deixasse um gosto. Ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que possam precisar desta informação. E se quiser receber mais dicas para viver uma vida cheia de saúde e vitalidade depois dos 60, não se esqueça de subscrever o canal. Lembre-se sempre, cada dia é uma nova oportunidade para investir na sua maior riqueza, que é a sua saúde. Cuide bem de si. Viva com força, com energia e com muita alegria. Até o próximo vídeo.